Então, gente, nosso tema agora é universidade e mercado de trabalho. Então, olha só, nós estamos aqui com o André, nosso egresso da Universidade Católica Dom Bosco, né? A Carmen, nossa aluna no 8º semestre, né, Carmen? E nós estamos com o Fortunato, e nesse momento, gente, não com o professor Fortunato, e sim com o Fortunato mostrando as inúmeras coisas, as inúmeras atividades que ele faz. Então, o primeiro assunto que nós colocamos aqui seria a empregabilidade. Então, o que seria fazer exatamente o questionamento dessa questão? Então, nós verificamos assim, que empregabilidade não necessariamente você ter um emprego formal, um registro em carteira, mas sim você ter a possibilidade de gerar valores. Então, falando um pouquinho, vamos começar pelo Fortunato. Fortunato, você poderia enumerar o que você faz hoje, digamos, no seu dia a dia? Quais são as suas atividades? Bom, sou casado, tenho 2 filhas, né? Ó, importante, viu, gente? Isso. Assim, quando eu estava tentando decidir minha vida profissional, existe aquele medo da gente, né, ficar desempregado, né? E aí, eu não sei se infelizmente ou infelizmente, eu escolhi 2 profissões, né, que você não fica desempregado, né? Uma delas é professor, a outra é contador, né? Então, contador eu tenho, assim, experiência e conforme a gente conversa com os colegas, né, nunca vai faltar espaço para você no mercado, né? Isso eu posso falar, né, os 26 anos de formado, né, como contador, né, nunca faltou espaço, né, e aí eu tenho que disputar, né, de vez em quando a gente tem que sair no tapa, né, se dá mais espaço para o lado do professor ou dá mais espaço, né, para o lado da contabilidade e auditoria, né, que eu também atuo na área, né. Então, ó, gente, ó, ele é professor da graduação, da pós, do cursinho, do ensino médio, na pós-graduação e também auditor, contador, técnico em contabilidade, consultor também. Ainda faz natação. Ainda faz natação, né? O André está comentando aqui. Aí vamos passar para os dois aqui. O André, ele é egresso de um dos nossos cursos aqui tecnológicos, né? Aí depois você resolveu fazer que curso, André? Ciências Contábeis. E o que te fez fazer Ciências Contábeis, André? Bom, na verdade, em 97 eu entrei aqui na UCDB como acadêmico de administração. Então tinha 17 anos na época. Fiz o curso, a Maísa é administradora, mas falando de ciências contábeis, eu achei a administração uma coisa bem geral, que aí vai levar a pessoa que vai trabalhar na área a se especializar em determinado assunto que ele esteja mexendo. Já com o passar do tempo, eu fui me interessando muito na área financeira. Essa área financeira, investimentos, gostava bastante. E resolvi fazer aqui a tecnologia em gestão financeira também, que tinha tudo a ver com o que eu gostava. Só que no meio do curso de gestão financeira, eu conheci a professora Eloir e várias disciplinas na tecnologia de gestão financeira que tinha a ver com contabilidade, né? Já tinha estudado contabilidade em administração, mas é bem básica e na época não me interessei. Quando eu percebi que aquilo estava mexendo comigo, até porque gostava muito de investimentos, e para você analisar, fazer uma análise de uma empresa, você tem que conhecer de balanço, tem que conhecer de demonstração financeira, então tinha tudo a ver com o que eu gostava na época, resolvi fazer. No meio da universidade já fui ficando inquieto, porque eu trabalhava em outra área que não tem nada a ver. O André era aeronauta, né? Exatamente, estava seguindo já uma carreira, já estava sólida há muito tempo. Com grandes oportunidades de viagens, de conhecer o mundo e com um bom rendimento, só que aquilo lá já não me trazia mais assim nenhum desafio, e não sendo na área financeira também que eu gostava. E então eu percebi que eu deveria tomar uma atitude. Como eu estava gostando muito do curso, eu falei, olha, ou eu tomo uma atitude na minha vida e venho trabalhar na área, ou eu escolho isso aqui e fico ali infeliz. E não me arrependo. Estou na área desde então, fazendo bastante coisa também, igual o professor Fortunato. E essa história de que não falta emprego, eu achava, sendo sincero agora, que era a conversa dos professores, né? Faz o curso que não vai faltar. Mas depois que eu entrei, eu verifiquei que o mercado é bem carente, precisa de muita gente capacitada, não tem.
e você não fica desempregado. Eu hoje já estou em várias áreas, né? Tô terminando agora a pós-graduação em auditoria também para acompanhar o professor ali, né? Consultoria junto com a Eloir, estamos com projetos, trabalho com escrituração fiscal. Já trabalhei nesse meio tempo com a contabilidade mesmo, no setor da contabilidade, então assim, hoje eu comentei com a professora que você só precisa se especializar, precisa estudar, precisa ter esse espírito empreendedor em você, que o mercado vem atrás de você, né? E a senhorita Carmen? A Carmen nós trouxemos aqui também porque ela representa o perfil assim, né? Vamos fazer igual como o professor fala? Ô Carmen, vamos lá. Tem filhos, é mãe, tem a responsabilidade de filhos e você tem um escritório de contabilidade. Mais escritório, exatamente. Então, quer dizer, é mais uma mulher batalhadora, né? Aquela uma que desbrava, vai em várias frentes, né? Você tem a sua casa, você tem o seu filho, você tem que ser profissional ao mesmo tempo e dar conta de tudo, né? E ainda fazer uma faculdade, porque... Você é técnico em contabilidade, né? Isso. Eu já sou técnico já faz muitos anos, trabalho já como técnico há muitos anos. Tenho um escritório e, graças a Deus, né, não falta cliente, tem bastante cliente, né, que continue assim, amém. Né, mas, assim, chega uma hora que você fala assim, é tudo bem. Para o perfil dos meus clientes, eu não preciso do plus, eu não preciso da contabilidade, da graduação. Eu posso, com o meu técnico, atendê-los de uma forma bem ampla, desde que eu continue me atualizando, que eu continue estudando. Não tem como você falar que você na área contábil, mesmo sendo técnico, você não vai ler mais nada na vida, né? Porque cada uma hora já tem um monte de lei aí que já foi lançada e você já está desatualizado. Imagina para um professor isso, né? Imagina para o professor. Tem que saber virtual, isso antes da gente, né? E nos trazer isso mastigado. Verdade. Olha aí, gente. Aí eu falei, não, eu quero um plus. Mas esse plus não é para os meus clientes, tá certo que os meus clientes vão ganhar, eu vou oferecer algo mais para eles, mas eu quero esse plus para mim. Por mais que eu tenha N atividades, não tenho tempo para nada das 8 da manhã, das 7 da manhã às 10 da noite no escritório, aí depois tem que estudar também. Então, assim, nossa, foi muito gratificante decidir retornar à atividade acadêmica depois de tanto tempo. Então, pessoal, é uma decisão mesmo. É uma decisão mesmo assim que você dá valor depois que você faz. Legal. Gente, então, vocês já viram, né, o perfil dos nossos convidados, os 3 aqui. Então, por favor, façam perguntas e nós vamos para o próximo bloco agora, colocando a contribuição da universidade nessa formação profissional. Olha, gente, olha a responsabilidade nossa, olha o que nós vamos ouvir aqui, mas vamos lá para o próximo bloco. Então, nós vamos para as perguntas agora. Maísa, nós já temos algumas, não é? Sim, já temos a participação de vários alunos aqui. Eles estão, além de fazendo perguntas, estão comentando, também estão gostando muito, parabenizando vocês todos aqui. Bom, a primeira pergunta aqui é da Rayane. Ela gostaria de saber se há diferença entre a empregabilidade de um aluno formado em um curso presencial e de um aluno formado em um curso à distância. Acho que os nossos alunos é que tem que responder um egresso aqui, André. Olha, em todas as entrevistas, eu fiz algumas desde que eu decidi entrar na área e nunca houve a pergunta se eu tinha sido formado na educação à distância ou na educação presencial. E nem uma pergunta também escrita, geralmente nas fichas que você preenche. Só que eu percebi que algumas das empresas, principalmente as maiores, elas até estão dando preferência para quem faz a educação à distância. Depende também do perfil da pessoa, né? Que na entrevista eles conseguem conhecer alguma coisa. Por quê? Porque normalmente na educação à distância a pessoa tem que ter uma disciplina maior do que na presencial. Ela busca informações, não fica só esperando que o professor traga, mas ele vai buscar. Eu mesmo, quando fiz, debate com o professor era direto, né? Tinha professor até que olhava meio feio para mim. Mas, assim, eu acredito que esse preconceito, que a distância, o cara não estuda, que é na presencial que ele vai aprender, isso aí está sendo deixado para trás e
hoje o pessoal, as empresas, o mercado procura pessoas dinâmicas. E nada melhor com quem tem a disciplina e a vontade de aprender numa educação à distância, né? E não deixa nada a desejar também, né? Eu, na verdade, eu aprendi muito mais, eu me preparei bem melhor na faculdade à distância do que quando eu fiz a presencial aqui na CDB mesmo, de administração. Podemos prosseguir? Mais uma pergunta, a Thaís pergunta quais foram as maiores dificuldades para vocês em relação ao ensino à distância? Então vamos para a Carmen aqui. Eu acho que a maior dificuldade é você ter tempo, se concentrar, você tem que ser disciplinado, porque se você não for disciplinado, você não consegue. Porque ensino à distância não é para qualquer um, é para quem quer realmente aquele objetivo. Porque eu falo assim, se você quer um canudo, você vai no presencial, você vai, faz um trabalhinho aqui, chora o professor e na distância não tem negócio de chorar com o professor. Ou você faz ou você faz. E tem que estudar, você tem aqueles trabalhos, né, para cumprir, você tem que entregar nos prazos, e você não tem o professor ali o tempo todo para te dar resposta. Então, ou você tem disciplina e você constrói o seu conhecimento, ou você vai acabar saindo da virtual e indo para presencial, porque é mais fácil. Mais fácil, olha aí. Olha, estamos com um ouvinte agora aqui também. Por favor, professora. Outra pergunta aqui do Pedro, ele diz o seguinte, qual a melhor área para se trabalhar no ramo contábil? Acho que você, né, Fortunata? Não sei se diria melhor área, né? A resposta que eu dou é aquela em que você se sentir melhor, né? Então, eu vou falar, assim, da experiência que eu tenho, né? Eu era doido para ser auditor, eu achava muito chique andar de terno e gravata, né? Tanto que ele veio de terno e gravata, né, gente? Então, eu achava muito interessante o posicionamento de auditor dentro da área contábil, né? Eu achava que era bastante representativo. Só que, infelizmente, a imagem de auditor ainda tem uma figura assim, muito exigente do mercado em relação ao posicionamento. Então, quem é mais brincalhão, quem gosta assim, de ter um posicionamento mais aberto, né? A figura do auditor ele já exige assim, um comportamento bastante fechado. Eu já tive problemas em relação a isso, né? Eu queria ser mais aberto, queria ajudar as pessoas e, né, as pessoas acabam interpretando mal isso, né? Então a imagem de auditor, né, passa isso, né? A imagem de perito depende. Se você atua na área, né, judicial, né, tem juiz que é mais brincalhão, tem juiz que é mais sério, né? Então vai depender do seu jeito. Então eu procuro falar assim, depende do seu jeito, né? Então qualquer área você pode se dar bem, né? Até como professor, né? Eu falo aqui, eu me realizo como professor, realmente gosto de dar aula, né? E consegui dentro da área contábil, né, esse espaço, né? E não me arrependo, né? É uma opção que eu fiz, né? E aí fala, a auditoria dá muito mais, né? Aí depende, né, da carteira de clientes que você tem, né? Da quantidade de empresas, né, que você atende, né? Porque hoje no mercado assim, a gente fala, espaço tem, agora tem que ver a capacidade profissional que você tem para atender a essa demanda no mercado, né? Isso aí. Maísa. Uma pergunta também para os alunos e ex-alunos aqui. Se a média da nota do histórico escolar faz a diferença em uma entrevista de emprego, no caso? Para mim nunca fez. Mas assim, olha, vamos falar assim, não é numa entrevista de emprego. Vou te dizer o que já aconteceu comigo com relação à média, né? Eu tenho escritório de contabilidade e os clientes sabem que eu sou técnica e que eu estou fazendo a graduação. Então, assim, eu tenho vários clientes no Facebook. E eu sempre posto as minhas notas. Tirei 9,5, boa, devia ter tirado 10, errei uma coisinha bobinha. Então, assim, eu já senti muitos clientes mudaram até com relação à visão minha como profissional. Falam assim, essa é minha contadora poderosa, é isso aí, confio em você, você é mais que 10. Então, eu vi que realmente, não sei numa entrevista, mas assim, a minha média na graduação interferiu muito, influenciou muito na visão que os meus clientes têm de mim. E os filhos? Não, os filhos odeiam meu boletim, né? Eu coloco na porta da geladeira, porque eu já faço tudo isso, né? Eu trabalho o dia inteiro, tem filho para criar, tem casa para ajeitar, tem namorado também. Aí ainda tem a faculdade e eu tiro 9, 10, 8, 9, 10.
Eu falo para eles, vocês não fazem nada o dia inteiro, a única obrigação de vocês é estudar e vocês vêm com 5, 6, 5, 6, não tem condições, né? Viu a responsabilidade, gente? Olha, também o aluno da educação à distância. Aqui tem uma pergunta do Sivaldo, diretamente para o professor Eloir, mas os outros também podem responder. Uma coisa que eu noto, ele diz, é que a universidade trabalha a contabilidade em si, mas no dia a dia o contador se ocupa muito mais com as obrigações acessórias, que não vemos na graduação. Como se vê essa questão? Então, até, Maísa, eu vou transferir essa pergunta para o André, porque é algo que quando eu fiz o convite para ele participar, ele virou para mim e falou assim, mas Eloir, eu posso falar das dificuldades que eu tive como aluno, como o teórico e a prática? Então, por favor, André. Tá. Realmente, assim, eu acho que até por um impedimento, depois o professor pode até falar do MEC, da carga horária, a gente não vê muito a parte prática da profissão na universidade, e sim a teoria. E quando você se depara com tudo aquilo que você tem que fazer, obrigações acessórias, as próprias obrigações principais, você não sabe por onde começar, tem essa dificuldade. Só que, desde a universidade, principalmente o perfil do aluno à distância, que eu me enquadro bastante, a gente tem que ter aquela preocupação de estar se preparando, não só... quando eu fiz a graduação à distância aqui, eu cheguei ao final do curso, tinha horas de carga horária que dava para emprestar e vender para outros alunos. Por quê? Porque eu quis ir atrás, não por causa das horas que precisava. E assim, nesses outros cursos em paralelos, até cursos gratuitos, tem muitos bons, você aprende isso. Obrigações acessórias são... eu acho que não tem nem assim o que ensinar, porque onde preencher tal coisa, ali eu coloco o quê? Isso aí é uma coisa mais burocrática mesmo que o governo te pede. Só que assim, a rotina de um escritório, a rotina de um auditor e tal, isso a gente não vê, eu acho que até por um impedimento do MEC, né? Mas aí vai da parte do aluno ir atrás disso aí, né? Assim, é muita coisa, só que não é bicho de 7 cabeças. Então, isso que assusta no começo. Nossa, tem muita coisa, o que eu faço com isso? E outra, gente, por mais que ensinasse na faculdade, você chegou lá, se formou, a hora que você começar a trabalhar já vai estar diferente, porque a nossa legislação muda de hora em hora. Então, se você aprender uma coisa aqui, saiu da faculdade, foi trabalhar, já vai ser outra diferente. Então, uma vez, DCTF era anual, depois é semestral, agora é mensal. Então, assim, todo ano, toda hora, todo dia está modificando. Então, você tem que ir atrás, não adianta querer jogar essa responsabilidade para a faculdade, né? Eu também queria dar uma pitada, né? Infelizmente, ou felizmente, eu trabalho essa disciplina que seria contabilidade tributária. E aí muita gente cobra isso, né? A parte prática. Falar a verdade, gente, eu também estou pressionando a coordenadora, né? E a gente já, inclusive o CDB é inovação em relação a isso. Se vocês pegarem outros cursos de contabilidade, dificilmente vocês vão encontrar disciplina específica de contabilidade tributária, né? Trabalhando diretamente com impostos do jeito que a gente trabalha com o material de vocês, né? Agora, a visão, infelizmente, que existe... Da contabilidade tributária, dessa parte mais prática de, né, obrigações acessórias, a justificativa do MEC é que nós somos uma universidade. Então, desculpa, Carmen, aqui, mas a ideia de diferenciar a formação universitária da formação técnica. Então, eu já ouvi isso, né, de pessoas do MEC, né? A ideia não é de formar mão de obra para escritório, e sim de cabeças, pensantes, né? Isso, contadores. O que a gente forma são contadores e não mão de obra para fazer alguma coisa, né? A ideia é preparar a cabeça, né? Formar pessoas pensantes que possam atuar no mercado de contabilidade, né? Então, eu já me preocupei muito com isso, aí depois que me falaram sobre isso, eu, né, caí do cavalo, né? E hoje eu fico pensando nisso, né? Até que ponto que eu estou preparando né, os nossos acadêmicos, nossos alunos para ser só mão de obra, né? E a gente esquece esse lado do desenvolvimento humano, né, desenvolvimento intelectual, que é muito mais exigente do que ensinar a preencher formulário e campo, né, de programa de Receita Federal.
Mesmo porque tem muitos empreendedores que já sabem esses campos certinho, né? Exatamente. Ainda mais calcular impostos das professores. Às vezes a gente chega numa consultoria, ele já sabe o valor de tributo que ele vai pagar, ele só quer que você O confirma. mesmo porque até muitos sistemas já fazem isso, né? Automático. Automaticamente, você manda gerar e ele já faz. Então não é dessa forma que a gente vai oferecer um diferencial para o cliente. Pessoal, então olha, contribuição de vocês, perguntas, por favor, podem postar. Próximo bloco, a Marisa passa aqui para nós. Pessoal, então nós temos até uma pergunta que foi pertinente, que foi colocada, foi a contribuição da universidade na formação profissional. E aí, até seguindo o que o professor Fortunato estava falando, sobre a exigência de nós não ficarmos tão técnicos, mas uma preocupação, e até confessando para vocês aí, pessoal, quando eu aprendi contabilidade, não faz tanto tempo assim, eu aprendi no gráfico em T. Aí vai ter gente aí que vai falar assim, eu aprendi na gelatina, né? Eu não vou falar o nome, vai ter gente que vai falar, eu não aprendi quando era gelatina, mas eu aprendi só no gráfico em T. E hoje nós temos uma preocupação na universidade para que vocês conheçam os programas. Por exemplo, a Carmen é uma profissional de mercado, digamos assim, que já tem um programa, que é o programa comercial. Exatamente. E ela, por exemplo, ama o programa que nós utilizamos, não é verdade? De paixão. Então você já imagina esse amor, né? Mas o que acontece? Hoje nós temos um programa na contabilidade que nós chamamos de programa acadêmico. Então o Fortunato, por exemplo, trabalha com esse programa no presencial e eu trabalho com o programa aqui no virtual. Algo que eu acho fantástico no programa, e os alunos me amam também quando eu digo isso, é que ele não passa para a próxima fase sem você responder. Então ele fica lá, a conta caixa, se eu coloquei que ela é credora, ele não vai para frente, ele fica me dizendo assim, veja a essência da conta, veja a essência da conta. E o aluno fala que o programa está errado e tal. O André, como você não conhecia o programa, você já começou com o programa, não é isso? Exatamente. E hoje, quando você vê um programa profissional, o que você... Assim, o grande problema, eu acho, de quem já trabalhava com outro programa é assim, existe muita automação, né? Que você parametriza ele, coloca lá o que você quer que ele faça, que ele puxe do contábil para o fiscal, para o DP, e aí digitou, ele já faz tudo. O Account, que é o programa que a gente trabalha aqui na universidade, ele é o que você vai fazer no papel. Se o professor te passasse um exercício para fazer no papel, era o que você teria que fazer no Account. Então você vai ter que pensar, bom, isso aqui vai tal, isso aqui é devedor, é credor, e aí o programa te ajuda, no final ele te imprimir o que você fez tudo lá. Então assim, é um jeito de você aprender e testar o que você aprendeu, se está fazendo certo ou não, porque no programa comercial, se tiver errado, vai estar errado, um dia você vai descobrir, na hora de fazer a declaração de imposto de renda, alguma coisa, você vai descobrir que alguma coisa estava errada. Já no Account não, você tem que saber. Isso é interessante até para aquela parte de cabeças pensantes, você aprende a essência, o fundamento. Então assim, se um dia você se deparar com algum problema, você vai saber retroagir e ver, isso aqui começou aqui. A essência da conta, por exemplo, é um dos itens que mais se trabalha dúvida. Meu exercício não bate, aí fala, né? A essência da conta, né? A essência da conta está errada. Exatamente. Então vamos colocar aqui uma das últimas perguntas, e aí, como foi colocado no outro bloco, nós poderíamos passar a tarde, né? Finalizando, mas nós temos que finalizar, porque vem aí o sexteto de cordas, né? Então, por favor, pessoal. Realmente, muitas perguntas aqui. Mas, assim, tem duas perguntas de duas pessoas que é sobre estágio. A primeira pergunta é se é fundamental fazer estágio para termos de prática da profissão de contabilidade e se é obrigatório aqui na universidade você fazer o estágio. Eu vou falar sobre o obrigatório, você fala sobre a prática? Fala. A Carmen já faz a prática, né, Carmen? Já porque você já trabalha, né? Então, pessoal, nós não somos obrigatórios, mas nós temos até um cuidado. Nós temos a disciplina chamada prática integradora. E essa disciplina, ela não tem prova. Mas algo que infelizmente acontece às vezes aqui na universidade é que esse aluno não vai fazendo as atividades, não vai realizando as atividades, acaba que ele não conclui. Mas a disciplina prática integradora, ela é obrigatória. Mas não é um estágio, mas você utiliza essa prática contábil. Porque nós utilizamos o programa, tem um determinado conteúdo que você passeia pelo site da Receita Federal, você verifica o que é a nota fiscal. Então, essa disciplina, ela é obrigatória.
Em relação ao estágio, nós não temos, mas nós temos as atividades complementares, que você tem a obrigatoriedade de você concluir. Então, são nessas atividades complementares que você traz o que os meninos disseram aqui. Você fazer pesquisas, você fazer cursos, Receita Federal, visita o CRC do seu estado. Você vê essa prática como que você verifica isso, Karen? Olha, não tem como você ser um profissional de excelência se você só souber a teoria. Você tem que buscar realmente a prática. E se você está na faculdade e busca um estágio, mesmo não sendo obrigatório, você vai conciliar os dois, teoria e prática, de uma maneira rápida. Né? Você vai conciliar aquela informação que você está recebendo com a prática do dia a dia. Eu vejo isso porque no meu escritório eu tenho estagiário. Né? E há assim como se diz, a pessoa vem crua, vem só com a teoria. Nunca trabalhou na área, diferente de mim, que já trabalho na área faz tempo, então é até fácil, né? Aquelas coisas para mim são mecânicas, né? E eu vejo que há uma dificuldade muito grande de quem não tem conhecimento da área e não faz um estágio para poder entrar no mercado de trabalho. Você não vai conseguir que o mercado te veja como um profissional qualificado para te dar um salário que você acha que merece por já estar graduado. Né? Enquanto que se você já estiver fazendo o estágio, buscando o estágio, você vai conseguir adicionar ao seu currículo, né, mais conhecimento prático e fornecer ao seu empregador muito mais qualidade de serviço. Não tem como você falar assim que você vai sair cru da faculdade e já conseguir um ótimo emprego. Não, sem estágio você não vai conseguir. Sem a prática. Não, mas não vai. Você, por exemplo, você não fez estágio, né, André? Não, eu não fiz. Graças a Deus, eu já fui encaminhando só que assim, existe aquela coisa também, né, da sua vontade de saber, da vontade de aprender, aquela a sua ação. Eu nunca fiz estágio, mas, em contrapartida, eu sempre procurei cursos práticos. E o que eu fazia? Até fica aí a dica. Fazia um curso de escrita fiscal. Verificava lá ICMS, IPI, IR. O que eu fazia? Baixava o programa da Receita de IR, de PJ, DCTF, da Com, baixava. Você pode baixar no seu computador e verificar o que você está aprendendo na prática ali que você vai fazer depois. Então eu fazia isso. Quando eu cheguei para trabalhar, que foi me apresentado aquilo tudo, nada para mim era assim, novidade, porque eu já tinha visto, porque eu fui atrás. Se eu esperasse, ia ser complicado. Mas como me apresentaram, o que eu precisei aprender? A rotina da empresa onde eu estava trabalhando, do escritório, e como ele funciona. O restante, a parte teórica eu tinha muito bem, que eu fiz uma excelente graduação, e a parte prática eu fui atrás, porque eu não tinha tempo. No nosso perfil também, até dos alunos de educação à distância, geralmente já são pessoas um pouquinho mais experientes, né? Ainda bem que a palavra é experiente, né? Exatamente. E aí já estão trabalhando em outra área, talvez, ou até na área mesmo, não tem um tempo para ir fazer um estágio. Mas assim, do mesmo jeito que tem a disciplina, tem a vontade de aprender e está fazendo uma faculdade, também tem que, a tal da educação continuada, né? Tem que, depois que termina, continuar, e quanto está fazendo também se tentar melhorar e aprender na medida do possível, né? Tá bom. Foi Então, aconteceu para nós comigo. finalizarmos, muito obrigada aqui aos participantes. Fortunato aí como nosso professor, qual é a dica para esses nossos alunos nessa inovação, nessa busca de mercado para nós finalizarmos aqui? Eu estava refletindo sobre estágio, aí concluindo já, né? Estágio, quando me perguntam assim, eu fico muito preocupado de você decidir o que você quer, né? Porque existe uma preocupação muito grande da universidade de repente você impõe um conteúdo que vai ser maçante e não dá resultado, né? No curso à distância, a nossa formação é bem abrangente, é uma universidade, o conhecimento é universal, né? A gente atende a clientes diferenciados e bastante exigentes. Então, eu fico muito preocupado com essa ideia de estágio. O pessoal fica pensando em se preparar para trabalhar em escritório, né? Felizmente, a gente já está além disso,
né? A nossa formação é bastante abrangente e com conteúdo, né, teórico e intelectual suficiente, né, para você não só satisfazer essa necessidade, né, mas ir além, né, além disso do que a simples prática de escritório, né? Voltando àquela ideia, né? Não é mão de obra, né? A formação universitária, ela te exige um desenvolvimento intelectual um pouquinho acima disso, certo? Então fica aí a dica, né? Espero ter ajudado, né? E qualquer coisa a gente está por aqui, é só mandar as mensagens que a gente responde. Pessoal, obrigado ao nosso egresso, o André, a nossa formanda, a próxima formanda, a Carmen. Professor, muito obrigado. E pessoal, não sai daí, tem o sexteto de cordas agora. Um abraço.